Bom dia, irmãos e irmãs do Barro Preto, queridos irmãos que nos acompanham a todos os lugares, em todos os lugares desse Brasil querido, verde e amarelo, você que nos acompanha através das redes sociais da Igreja Batista do Barro Preto. Nós somos a Igreja Batista do Barro Preto aqui em Belo Horizonte, na capital, e mais uma vez vamos começar um trabalho tão lindo da nossa Escola Bíblica Dominical Online. Nossa gratidão ao pastor Arles, pastor da igreja, a nossa querida Esté, coordenadora do Ministério de Educação Cristã, a nossa Lídia Arruda, a nossa querida diretora da Escola Bíblica Dominical aqui da Igreja do Barro Preto, que me permitiu compartilhar com vocês esse tema tão importante. Nós estamos estudando as 7 igrejas da Ásia, baseados no livro de Apocalipse, o estudo a partir do livro Correspondências da Ásia, que foi um livro que eu tive a grata satisfação de escrever, e nós estamos estudando. Hoje nós estamos, portanto, na 12ª aula e vamos continuar estudando, lendo, falando aquilo que Deus colocar sempre em nosso coração a partir desse tempo bom de aula. Por isso eu quero te convidar para nós lermos a palavra de Deus a partir de Apocalipse, capítulo de número 3, versos 14 ao 22. Apocalipse, capítulo de número 3, versos 14 ao 22. O texto diz o seguinte, são vários versículos, e eu vou ler alguns à medida que nós vamos lendo, a gente vai compreendendo também durante a nossa exposição aqui nesse tempo. Versículos 14 ao 22 do capítulo 3 de Apocalipse diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Verso 17, você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino, verso 18, aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Verso 22, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que eu diminua e o Senhor cresça. Mais uma vez, Escola Bíblica Dominical, e hoje nós vamos falar de um assunto tão importante. Chegamos, portanto, à última correspondência, a última igreja que recebeu a correspondência da Ásia, a igreja de Laodiceia. E no livro Correspondências da Ásia, nesse livro que eu escrevi, o título desse capítulo é o capítulo de número 10, o título é Nem uma coisa, nem outra, é náusea. Que coisa interessante, não é uma coisa, nem a outra, é náusea. E eu venho falando um pouco da minha experiência como professor de escola pública, alguns anos atrás, já faz alguns anos atrás. Você pode acompanhar no livro, se você quer adquirir o livro, pode ler no livro. Mas eu quero adiantar um pouco mais, falar sobre, resumidamente, nessa experiência que tive na escola pública. Eu estava dando aula e passei um trabalho de classe para que os alunos pudessem fazer, e um grupo daquela turma não aceitou fazer o trabalho. E eu procurei os alunos
E eles estavam fora da escola, numa praça de frente à escola, e eles não fizeram o trabalho, não estavam fazendo o trabalho, nem tinham intenção de apresentar o trabalho. E como professor, fui até eles, procurei saber, e eu perguntei qual é a causa, por que eles não estariam fazendo aquele trabalho. Irmãos, a resposta que eu tive daqueles alunos foi simplesmente nada. Eles não responderam nem sim, nem não. Calados estavam, calados ficaram, olharam um para o outro e continuaram o que estavam fazendo. Brincando ali, conversando entre eles, e desconsideraram a minha presença e não responderam ao meu questionamento. Isso é uma coisa que nós chamamos de indiferença. Indiferença é algo muito ruim. É difícil ser indiferente. Eu estou fazendo essa introdução para tentar mostrar a vocês o quanto essa coisa de indiferença é triste, é difícil. Nessa correspondência especial para a igreja de Laodiceia, Cristo, ele ordena de maneira sem compaixão, de que a indiferença ela deve ser condenada. Ele diz, olha, eu vou condenar isso, essa coisa de não responder, essa atitude da igreja de não decidir, de não dizer, de não tomar uma decisão em relação àquilo que estava sendo perguntado, proposto ou colocado para aquela igreja. E eu fiz a questão de discutir, de replicar um texto do grande teólogo William Barclay. Ele diz o seguinte, permita-me ler, a indiferença é uma espécie de morte gelada. Olha que coisa. A indiferença é uma espécie de morte gelada, na qual tudo deixou de ter importância. O problema da evangelização na atualidade não é a hostilidade para com o cristianismo, mas seria melhor se fosse a hostilidade. O problema da atualidade é que o cristianismo e a igreja deixaram de ter importância para as pessoas, que os homens os contemplam com total indiferença. E a indiferença é a mais difícil da barreira para demolir. Então, William Barclay, ele escreve isso no seu livro falando sobre Apocalipse, escrito lá em 1958. E a indiferença é algo difícil, algo terrível. Porque a igreja, nesse caso aqui, o William, ele dizendo que a evangelização e a igreja, essas duas perderam um pouco de visibilidade, não pela hostilidade para contra o cristianismo, mas porque a igreja muitas vezes ela se tornou indiferente. A igreja ela deixou o seu papel de ser reta, de ser direta, e passou a viver uma vida de indiferença, de nenhuma coisa nem outra. Aqui no texto, ser neutro é terrível. E Cristo, ele não admite essa indiferença. Ele vem e ele deseja que haja uma posição. Por isso ele diz, é melhor que você fosse ou frio ou quente. Mas ser morno é difícil. Então, Jesus Cristo não quer que a gente seja nem uma coisa nem outra. Porque ser uma coisa e outra é apático, sem sabor, sem sal, sem decisão. É uma pessoa indiferente. Uma pessoa indiferente é difícil, é terrível. E muitas vezes nós produzimos uma geração em cima do muro. Uma geração em cima do muro. Que não tem decisão, que tudo é maleável. E aí eu trago à memória aquilo que nós falamos no capítulo 5 do livro sobre o relativismo, cada um quer ter a sua decisão. Aliás, o pastor Arlécio, quinta-feira agora passada, trouxe uma mensagem dia 30, agora passada, dia 30 de julho, uma mensagem edificante, colocando a decisão, a postura dos dois pregadores, dos dois profetas ali no texto de 1 Reis 22, quando ele fala, 22, quando ele diz sobre Zedequias e Miqueias. E essa é a geração que quer tudo fácil, quer tudo docinho, quer tudo maleável. Parece que de fato é o relativismo. A indiferença é um dos modelos do relativismo. Portanto, não é nem frio nem morno,
Cristo, não é nem frio nem quente, é morno. Cristo diz que vomita de sua boca. O vômito é uma reação fisiológica de que alguma coisa não está legal, não está bem no nosso organismo. Exatamente isso. Não é nenhuma coisa nem outra, é náusea. Eu passei por uma experiência, vocês certamente, muitos já passaram por isso, e um certo dia eu morava numa casa, e eu estava dormindo já altas horas da madrugada, aquela agonia na barriga, aquela coisa ruim, e eu acordava, virava de um lado para o outro, não conseguia dormir. Até que levantei-me, andei, fui ao banheiro, voltei, sentei de novo na cama. Minha esposa Fernanda notou aquele desconforto, o que é. E eu disse alguma coisa na barriga, um mal-estar, a boca saliva, vou ali para fazer vômito, não consigo. Então ela desceu, foi lá à cozinha e fez um chá de boldo e trouxe. O boldo é o boldo, né, irmãos? O boldo é boldo. O chá de boldo é um negócio do outro mundo. Eu acho que amarga mais do que o próprio fel. E eu bebi aquele negócio e aquele está amargando na minha boca até hoje. E fiquei ali desorientado, com aquela amargura na boca, agonia na barriga. Por fim, consegui dormir. Acordei pela manhã, melhor, me senti um pouco mais aliviado daquela agonia. Mas logo depois do café, as primeiras comidas do café, já de novo o estômago começou a embrulhar, inevitável. Aquela coisa ruim, eu vomitei. Não deu para resistir. Mas aí comecei a dar início de febre, fui ao médico. E cheguei ao médico, fazer as avaliações, exames, etc. Constatação: infecção intestinal. Eu estava doente. Eu estava adoecido. O vômito me trouxe à mente algo que não estava bem no meu organismo. E quando fui ao médico, ele disse que foi bom vomitar, porque aquilo não estava lhe fazendo bem. E se não está fazendo bem, o organismo trata de jogar para fora, ele expele. Organismo perfeito, não? Deus fez tudo certinho. Mas aí, irmãos, eu fiquei pensando. Quando eu escrevi esse livro, estudando a partir desse texto, eu me peguei a pensar numa grande questão. E Cristo? O que poderia estar deixando Cristo, entre aspas, adoecido? Poxa, pastor, Cristo adoece? Não se trata de ele adoecer porque ele está fisiologicamente ruim. É um sentimento espiritual. O que seria capaz de adoecer espiritualmente Cristo, ao ponto da Bíblia dizer que ele sentia vontade, ele sentia ali a possibilidade de vomitar uma igreja do seu estômago. Que igreja seria esta? O que essa igreja estaria tão praticando, cometendo, que isso estaria embrulhando o estômago do Cristo Redentor? Que coisa terrível. Irmãos, que coisa terrível. Quando nós olhamos para o texto de Apocalipse, no verso de número 16, ele disse: assim, porque você é morno, não é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Que coisa terrível, irmãos. O vômito é um mal-estar. A gente fica enjoado e quer vomitar, porque alguma coisa não caiu bem ali no intestino. O que estava errado com essa igreja? O que estava errado, irmãos? Assim como aquela náusea que eu sentia, era a igreja de Laodiceia para Cristo. Essa igreja, o louvor dessa igreja, as ações dessa igreja, a oferta dessa igreja,
O culto desta igreja de Laodiceia, não, daquela igreja de Laodiceia, não estava fazendo bem ao Salvador, ao ponto dele dizer: eu vou vomitar-te da minha boca. Seria possível Deus estar doente com uma igreja? Deus passa mal espiritualmente porque esta igreja estaria lhe trazendo males no seu estômago, no seu interior. Meus irmãos, é difícil de ver esse quadro, não? É difícil da gente ver um Cristo poderoso, ressurreto, sentir enjoos, náuseas. Não é uma coisa nem outra, é náusea. Que coisa terrível. Então, mas a causa disso tudo, a causa daquela mornidão, daquela coisa que estava morna na vida espiritual daquela igreja de Laodiceia, tem um nome. A causa é pecado. A mornidão é, na verdade, está ali e lá. É pé no reino e pé no mundo. Não responder às perguntas, as questões cruciais que a palavra de Deus nos faz. Quando agimos com indiferença, negamos o nosso erro, não assumimos o nosso erro. Aqueles alunos não me responderam, eles negavam os seus erros. Não assumimos a culpa, isto deixa Cristo doente, enjoado. Ele não tem estômago para tal coisa. Devoção pela metade, meus irmãos, enjoo para o Salvador. Fidelidade pela metade, enjoo para o Salvador. Cânticos que não saem do coração para o Salvador, enjoo ao coração do Cristo. Meus irmãos, esta é uma séria advertência ao fervor espiritual da igreja. Esta é uma séria advertência, um convite a voltar. Deus está chamando a atenção ao zelo daquela igreja. Aqui está uma ordem solene, que sejamos fervorosos e não mornos. O que é esta igreja? Qual é o panorama daquela cidade? Aquela igreja era igual à cidade, mas eu quero falar para você um pouco da cidade de Laodiceia. Fundada por volta de 250 a.C., essa cidade foi fundada por Antíoco, da Síria. Essa cidade era influente no comércio, na educação, na riqueza. Laodiceia era próspera. Ela tinha, além do seu comércio ser forte e próspero, as maiores faculdades de medicina da época estavam instaladas na Laodiceia. Lá havia teatros, estádios enormes que aconteciam as Olimpíadas do tempo. Existia lá também um enorme ginásio equipado com salas de banhos que eram o palco onde os grandes comerciantes, empresários faziam seus negócios, banqueiros faziam suas reuniões comerciais. Estrategicamente, Laodiceia estava localizada numa região que nós chamamos de Pérgamo-Sardes, a estrada que cortava de Pérgamos a Sardes. É impressionante isso, muito impressionante essas coisas. E Laodiceia estava lá, meus irmãos, preciosamente instalada naquela região comercial vibrante. A via principal que cortava as cidades de Herápolis e a cidade de Colossos, porque Colossos ficava um pouco mais distante, ficou pobrezinha, enfraquecida, mas Laodiceia cresceu demais. Laodiceia era o eixo político, jurídico daquele continente. Tudo acontecia naquela grande e suntuosa cidade chamada de Laodiceia. Um terremoto, no entanto, 60 depois de Cristo, um terremoto devastou a cidade de Laodiceia, instalada também em cima de placas tectônicas, parecida com Sardes, parecida também com aquela outra lá, Filadélfia, que falamos nas duas últimas aulas. A cidade de Laodiceia estava ali em cima daquela região de placa tectônica, mas ela fora destruída. 60 depois de Cristo, ela fora devastada.
E aí aconteceu uma coisa muito interessante, porque o governo da época ofereceu auxílio para reconstruir Laodiceia. Ela era tão orgulhosa, ela era tão vaidosa, tão pujante no seu orgulho, que ela rejeitou o auxílio do governo para reconstruir sozinha. E ela se reconstruiu sozinha. Ela passou a ser a cidade agora reconstruída, todo mundo dizia a cidade nobre. Dentro de poucos anos, aquela cidade foi reconstruída. As fábricas de Laodiceia eram as mais famosas. Aliás, o mundo tinha muita lã branca, que produzia uma roupa branca. As lãs que vinham de fora, importadas até Laodiceia, elas eram fabricadas, as lãs mais coloridas do mundo, e principalmente a lã preta. Inusitadamente, no mundo antigo, foi a Laodiceia que teve uma primeira fábrica de construção de uma lã negra, uma lã preta, sofisticadíssima. Aliás, irmãos, era Laodiceia que ditava a moda do mundo antigo. O que lá saía em Laodiceia era moda para o resto do mundo, principalmente aqui na Ásia. E aquelas 7 igrejas, aquelas outras 6 igrejas que nós lemos aqui, não só as 7 cidades, das 6 cidades que estudamos, hoje Laodiceia, 7, mas as outras cidades eram influenciadas culturalmente com a cultura de Laodiceia. Portanto, em Laodiceia estavam os famosos centros médicos do mundo antigo. A principal faculdade de medicina que estava instalada lá, a especialidade era a oftalmologia. Aliás, a medicina melhor da época estava instalada em Laodiceia. Naquele tempo, irmãos, havia uma espécie de inflamação que atingia o homem, o humano, com uma série uma espécie de febre, inflamação, e essa inflamação, como é que eu posso dizer? Ela evoluía para um estado febril de tal nível que ela condenava os pacientes à cegueira. Era terrível, irmãos. E aquela cegueira, ela produzia alguns males, não só uma cegueira, mas as pessoas passavam por um processo de inflamação tão terrível que algumas partes do organismo eram atingidas, especialmente a visão. Há um dado curioso da tradição, que o apóstolo Paulo teria cometido uma espécie desta inflamação, desta infecção, lá na região de Panfilha, de Derbe, uma região que era uma região alagadiça, que ele teria contraído essa inflamação e havia ficado com as suas vistas comprometidas. Lá em Gálatas ele disse: veja com quão grandes letras eu vos escrevo de próprio punho. É um estudo que aponta para isso. Então, o mundo antigo era atacado, acometido por uma cegueira constante. Laodiceia sai na frente no avanço da tecnologia da medicina local, e ela constrói uma faculdade de medicina, de oftalmologia de primeiro nível, de um centro de primeira grandeza. E era um orgulho para eles. Nós temos aqui o colírio, né? E eles fizeram mesmo um colírio que curava a cegueira do povo, que aliviava problemas de cegueira, e era um espetáculo. Todo mundo ia a Laodiceia para se tratar de problemas oftalmológicos. Essa cidade, ela era próspera, era uma cidade extraordinária, florescente. Pelo que nós entendemos, o pastor dessa cidade, o bispo que cuidava da igreja da cidade de Laodiceia, é o que nós chamamos de Arquipo. E esse Arquipo está lá em Colossenses capítulo 4, você lê 16, 17, você vai ver Paulo dizendo: olha, minha gente, estou dando recomendações a vocês, essa carta aqui vai ser lida em Colossenses, mas vai ser lida também em Laodiceia, em Colossos, aliás, depois ela vai ser lida em Laodiceia. Isso era muito comum no tempo antigo. A carta, ela era endereçada, ela passava de mão para mão. Inclusive, nós não temos dúvida nenhuma que historicamente, teologicamente, as 7 cartas às 7 igrejas, elas foram lidas por todas as igrejas. Então, quem recebeu a primeira de Éfeso, que leu Éfeso, ela também leu a de Esmirna, de Pérgamo, de Sardes, a de Tiatira.
a de Filadélfia, e ela leu também a carta de Laodiceia. Assim como Laodiceia leu as outras 6, ao receber, leu as outras 6. Isso aqui não tem dúvida. Você pode até dizer que não, mas fica à vontade, mas não tem dúvida. Então, esse Arquipo, ele era pastor da igreja. E parece, pela recomendação que Paulo dá aos Colossenses, capítulo 4, versos 16 e 17, você pode ler para conferir, parece-nos que Arquipo, esse Arquipo, porque não tem acento no nome, ele estava sendo um líder desleixado, um líder não fiel à palavra de Deus. E aí Paulo, ao enviar a carta, diz assim: gente, leva essa carta e aos irmãos de Laodiceia, diga a Arquipo para que ele também seja um homem de Deus, um fiel, um servo, para que ele faça as coisas direitinho. Está lá a recomendação de Paulo, a orientação de Paulo em Colossenses capítulo 4, verso 17. Então, nós temos aqui esta cidade que tinha essa igreja de Laodiceia, mas a cidade tinha característica. Laodiceia, ela era orgulhosa, ela era vaidosa e ela era terrivelmente arrogante. Isso era a característica de Laodiceia. Os laodicenses eram assim, e os também crentes da igreja que estavam em Laodiceia, parece também desenvolver uma vida de arrogância, de vaidade e de também orgulho. Rica, poderosa, lá no verso 17 do capítulo 3 de Apocalipse, ela chega a se autodenominar: não preciso de nada. Isso é a prova inconteste do orgulho. No entanto, mas quem envia essa carta? Quem é o que fala para ela? É impressionante isso, irmãos, impressionante, porque a palavra de Deus diz assim que ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: estas coisas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. É sobre isso que eu quero falar com os irmãos, sobre essa característica, esse perfil desse que envia a carta. Cristo aparece para ela, aquele que anda no meio dos 7 candelabros, nos 7 candelabros, aquele que anda no meio da sua igreja, aquele que tem o poder sobre a sua igreja, que sonda a vida da igreja, ele também conhece a vida de Laodiceia. Ele diz: eu conheço. E aqui para Laodiceia, ele faz um diagnóstico preciso, fino, incontestável. Ele diz: olha, nas outras correspondências eu apareci, eu sou o Salvador, eu sou o Senhor, eu tenho a espada, eu tenho um poder para julgar, para decidir, e aqui não é diferente. Laodiceia vai receber a sentença daquele que aparece. E como ele aparece? Cristo aparece, veja bem, no verso de número 14, Apocalipse 3, diz: Cristo se denomina de o Amém. O que significa essa palavra, o Amém? O Amém é a personificação da verdade. Aquele que confirma a verdade. Ele disse: eu sou o Amém, aquele que é a verdade. Por que Laodiceia era tão vaidosa que ela dizia assim: quem manda aqui não é Roma, quem manda aqui não é o governo de fulano de tal, quem manda aqui somos nós. Nós não precisamos de orientação de ninguém, de verdade de ninguém, nós construímos a nossa própria verdade sobre as nossas leis. Era essa a cultura de Laodiceia. Cristo aparece dizendo: eu sou o Amém. É eu que dou a última palavra. Eu tenho o poder de dizer o que é e o que não é. Eu sou a verdade. O Amém significa aquele que é a verdade, a palavra final. Como se não bastasse Cristo ser a personificação da verdade para essa igreja, o texto diz que ele também é aquele que é fiel, testemunha, fiel e verdadeira testemunha. Irmãos, se ele é o que é verdade, poderia ser assim, os laodicenses perguntassem: quem és tu para dizer que o Senhor é o Amém? Aí ele diz: eu sou o que testemunho de mim mesmo. Que coisa, não, irmãos? Normalmente é um testemunho de fora. Jesus chega com tanta autoridade para aquela cidade, para aquela igreja, com tanta autoridade que ele diz: eu sou Amém, eu sou a última palavra e eu sou o que na verdade confirma o que eu sou. Parece o que diz a Moisés: quem perguntar quem és tu, Deus diz a Moisés: diga ao povo que o eu sou me enviou a vós. Então,
Jesus, ele é o amém, a verdade, ele é aquele que confirma, que testemunha a verdade. Amém? O texto ainda diz, irmãos, que ele também, além de ser a testemunha fiel, ele não esconde nada daquilo que ele sabe. Ele é poderoso. Diz o seguinte: olha, se eu sou a verdadeira testemunha que eu estou falando, eu confirmo sobre o que eu estou falando, ele está dizendo isso, eu dou testemunho de mim mesmo, essa é a palavra, isso quando Cristo esteve com os discípulos, os apóstolos, ele falava isso constantemente. Em terceiro momento, nesse versículo de número 1, ele diz, eu sou o amém, verso 1. Segundo, ele diz, eu sou a testemunha fiel e verdadeira, eu testemunho de mim mesmo. E terceiro, diz, eu sou o soberano da criação de Deus. Em Colossenses capítulo 1, versos 16 a 17, o Paulo diz assim, porque por ele, por causa dele, por meio dele, a razão é ele estava na criação, ele que criou, foi por meio dele, ele é o criador de tudo. Toda a criação surge em Cristo e é por ele, para ele e foi por meio dele. Cristo é o soberano da criação. Aquela cidade era tão vaidosa, se dizia, nós construímos a nós mesmos, nós temos o poder sobre nós mesmos, nós sabemos tudo sobre nós mesmos. Cristo aparece e diz que nada, eu sou o amém, eu sou a verdade, eu testemunho da verdade e eu é que sou o soberano da criação, eu é que sou o chefe de tudo, Laodiceia. Você construiu a sua cidadezinha, acha que é tudo, mas eu construí o universo, a criação, e quem está falando é o Senhor de tudo. Pare para ouvir quem está falando. É assim que ele se apresenta para aquela igreja. Amém, meus irmãos? Creio que o que ele tem a falar para esta igreja será algo assustador, será algo contundente. Por quê, pastor Silvio? Porque a avaliação de Cristo que ele faz para aquela igreja é absolutamente oposta ao que aquela igreja faz. Enquanto eles eram tão arrogantes, tão vaidosos, que o historiador Tácito, um historiador romano, por volta de 56 depois de Cristo, ele viveu de 56 depois de Cristo até 117 depois de Cristo. Tácito chegou a dizer o seguinte: uma das cidades mais famosas da Ásia, Laodiceia, foi demolida no ano 61 por um terremoto e sem nossa ajuda de classe alguma, recuperou-se mediante seus próprios recursos. Aqui está a prova da vaidade de Laodiceia. Para esta igreja, Cristo diz: tu dizes que tem alguma coisa, lá no verso 17, a parte B. Cristo diz para ela, não reconheces que tu és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Para aquela igreja, Cristo aparece dizendo, eu sou amém, eu sou a verdade, eu sou a testemunha fiel e eu sou o criador de tudo. Você diz que tem tudo, você diz que faz tudo, mas eu é que sou o Senhor de tudo. Você diz que tem, mas eu te digo, você não tem, você é miserável, você é cego, você é pobre, você é nu. Quem é você diante do Salvador? O que você tem que tem apontado a sua vida como sendo a pessoa mais justa? O Salvador pode corrigir você, pode corrigir a mim. O orgulho é uma coisa terrível, terrível. Mas eu quero falar sobre o erro dessa igreja. Depois que o remetente sela o envelope, ele coloca no correio, Jesus agora tem uma coisa muito interessante. Aquela carta está sendo lida por todas as igrejas. Quando chega em Laodiceia, Laodiceia ouve o elogio de Éfeso. Éfeso, você é bênção, você escolhe os seus obreiros, elogia. Quando a carta de Esmirna é aberta, elogio, de Pérgamo, elogio, de Tiatira, elogio, de Sardes, elogio, de Filadélfia, elogio. A Laodiceia vaidosa deve estar dizendo, pronto, vai chegar a minha vez, nós vamos ser elogiados pelo Cristo, o Cristo vai colocar a gente lá em cima, nós reconstruímos uma cidade com de recursos próprios, nós somos poderosos, Cristo vai nos elogiar. Então, irmãos, quando a carta é aberta para Laodiceia, então, não há nada de elogios. Não há absolutamente nada de pontos positivos daquela igreja. O pastor estava lendo aquela correspondência. Cresce a curiosidade.
E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: porém, eles esperavam não veio. Não houve nenhum elogio, nem afirmação. Na verdade, aquela igreja é orgulhosa, autossuficiente, enganada, terrível. E aqui, meus irmãos, a dificuldade de Laodiceia não era teológica. A dificuldade de Laodiceia não era moral. Não. A dificuldade daquela igreja não eram falsos mestres que ensinavam errado a doutrina. Não. Aquela igreja não tinha problema de perseguição dos poderosos. Não. Aquela igreja não estava perseguida nem do lado de dentro, nem do lado de fora. O problema daquela igreja é que ela estava fria, afastada da presença de Deus. A cultura mundana de Laodiceia, a cultura das trevas daquela cidade, havia entrado, modelado a igreja daquela cidade. A cultura do mundo entrou na igreja. A cultura daquela cidade terrível, a vaidade, a arrogância, afastada de Deus, havia alcançado o coração, o íntimo coração dos discípulos daquela igreja. Não havia mais igreja. Não havia mais culto verdadeiro. Cristo não podia aceitar uma coisa dessa. Não, ele aparece dizendo a ela: eu sou o amém, eu sou a testemunha, eu sei o que eu estou falando, e eu sou o soberano da criação. Meus irmãos, as palavras do mestre são afiadas, são duras e são necessárias. E as palavras vão direto ao problema. Capítulo 3 de Apocalipse, versículos 15 a 17. Jesus olha para aquela igreja e diz: eu conheço as suas obras. Eu sei quem é você. Eu sei que você não é frio e nem quente. Eu conheço. Melhor seria se você fosse frio ou se você fosse quente. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente. Ele repete nessa ideia: você é morno, nem frio, nem quente. Eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Verso 17, você diz: eu sou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Jesus aparece para aquela igreja e diz: não reconhece, porém, que você é miserável, que você é digno de compaixão, que você é pobre, que você é cego e que você é nu. O Senhor vai direto ao ponto. A cultura mundana daquela igreja, daquela cidade, havia modelado aquela igreja. Era para ser o contrário, irmãos. A igreja modelaria a vida das pessoas, mas o mundo estava modelando a vida da igreja. Impressionante como nesses dias terrível de apostasia, de frieza, as pessoas querem ouvir mais as mensagens docinhos de coração. Repito, a palavra do pastor Alex aqui, dia 30 de julho. Se você quiser reouvir o culto, reassistir o culto, assistir porque não viu, vá lá, dia 30 de julho, no canal da igreja, culto de oração. O pastor está dando uma palavra gloriosa sobre essas questões de querer ouvir as mensagens saborosas, mas que levam à destruição. Meus irmãos, ao declarar: eu conheço as suas obras, Cristo está dizendo: eu conheço o seu interior. Eu sei que você não está bem. Você tem pose, você tem aparência, você tem beleza, mas você está morto. Jesus olhou para aqueles fariseus e disse: vocês não passam de sepulcros pintados, sepulcros caiados, sepulcros arrumados, por dentro é podridão. Muitas vezes nós estamos assim, irmãos. Precisamos ouvir a voz de Cristo dizendo a nós: saia dessa vida, venha para o aquecimento, nem frio nem morno, tome a posição na sua vida. Cristo vê. E o que ele vê? Ele vê, meu irmão, uma igreja nem quente nem fria. Ele vê uma igreja que não é uma coisa nem outra. Era algo morno. Por isso o Salvador lamenta: era melhor ser feio, ou então ser quente. Mas você é morno, filho. Você é morno, filha.
Irmãos, nós precisamos de um evangelho que nos confronte. O evangelho de Cristo é vivo. O evangelho de Cristo aviva o nosso coração. Arde o nosso coração. Lucas capítulo 24, verso 32, diz o texto que os discípulos no caminho de Emaús andavam e o coração ardiam por causa da presença de Jesus. Quanto tempo o teu coração não arde mais na presença de Jesus, meu irmão e minha irmã? Quanto tempo, marido e mulher, o teu coração não arde mais em oração ao Senhor dos Senhores, pela tua família, pelo teu casamento? Quanto tempo, querido pastor, colega, o teu coração não arde mais pela palavra de Deus? Quanto tempo, jovem, moça e rapaz, você era vivo, você era fervoroso, mas a faculdade, o mundo, as amizades roubaram a tua alegria, e hoje você está até na igreja, mas se acha morno, sem calor de Deus, sem a presença de Deus. Jesus deseja voltar a arder no teu coração outra vez. Jesus disse: eu conheço. Ele conhece a mim, meus irmãos. Ele conhece a você, meus irmãos. Ele sabe onde nós precisamos melhorar. E a palavra de Deus diz que, lá em Mateus 24, verso 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Está esfriando teu amor? Pois o Salvador deseja aquecer o teu coração. E aqui eu quero fazer um rápido dado. As águas de Herápolis, eu disse no início que Herápolis e Colossos ficavam muito próximas ali da cidade de Laodiceia. As águas de Herápolis eram águas térmicas, águas quentes, águas medicinais inclusive. As águas de Colossos eram águas frias, geladas. A cidade de Laodiceia é uma cidade que requeria, que precisava, que necessitava de água, porque ela não tinha água própria. Então a água de Laodiceia, ela era importada, trazida de Colossos, trazida de Hierápolis, e aquelas duas cidades, aqueles dutos levavam água até a cidade de Laodiceia. Os viajantes, quando passavam pela entrada de Laodiceia, tinha lá um chafariz, eles paravam para beber água, e quando eles bebiam a água era morna, porque era fruto da cidade de Hierápolis, que era quente, e da cidade de Colossos, que era gelada. Então quando a água chegava no ponto final daquele chafariz, os viajantes transeuntes bebiam, passavam mal, vomitavam. Precisava então fazer um processo de esfriamento daquela água, porque senão quem bebia logo direto passava mal por causa do enjoo. Cristo, quando fala à igreja, aquela igreja sabe do que Cristo está falando, sabe, dizendo: vocês estão como a água que provoca mornidão, vocês não são quente nem frio, e eu quero que vocês sejam quentes, fervorosos, que o coração de vocês volte a arder pela minha presença. Ah, meus irmãos, nosso coração precisa arder com a presença de Deus. Aqui está o problema de muitas igrejas, de muitos irmãos, de muitos discípulos, de muitos membros. São membros, mas não são regenerados. Frequentam igrejas, mas não são transformados. Quantas vezes líderes, evangelistas, oficiais da igreja não são convertidos, pastores não são redimidos, ovelhas não são redimidas. Às vezes, elas estão juntas entre verdadeiros discípulos, mas são joio no meio do trigo. Seus próprios membros precisam ser evangelizados. Tem membros, mas precisa ser confrontados. Há muitos que dizem Senhor, Senhor, mas estão no caminho largo, às portas do abismo. Que terrível. Naquela igreja, a maior quantidade de membros daquela igreja era morna. Alguns já haviam sido quentes, mas agora, por alguma razão, eles estavam mornos. Outros haviam sido frios, mas agora estão mornos. Estavam mornos, haviam sido fervorosos, mas ficaram mornos. O discípulo morno provoca um incômodo violento no coração de Cristo, do estômago de Cristo.
Quando tomamos chá, nós preferimos um chá quente ou chá gelado. Ambos são deliciosos, mas chá morno. Pensa, irmãos, tomar uma xícara de chá de boldo morno é um negócio do outro planeta. Ou você toma quente ou você toma gelado. Chá morno não faz bem, não cai bem. Meus irmãos, talvez o Senhor esteja dizendo: saia de cima do muro. Talvez nessa manhã, dia 2 de agosto de 2020, Deus esteja dizendo a você: saia de cima do muro. Venha para perto de Deus. Talvez Ele esteja dizendo: então se afaste de vez. Mas não fique na indiferença. Não. Seja quente, seja fervoroso. Apocalipse capítulo 22, verso 11 fala sobre isso. Portanto, eu quero concluir aqui, meus irmãos, arrogantemente. Aquele povo pensava: temos tudo o que necessitamos, somos ricos, abastados, certamente estamos realizando tudo correto, Deus está nos abençoando. Olha que construção enorme da cidade, Deus nos abençoou. Inversamente, Cristo, amém, a testemunha fiel, a verdadeira testemunha, o Senhor de tudo, diz o seguinte: não, nada disso, vocês estão dizendo, mas vocês estão errados. Esse é o tipo de cristãos que vão à igreja usando roupas bonitas, às vezes depositam altas quantidades de dinheiro, às vezes são infiéis, às vezes eles precisam estar vestidos, até muitas vezes espiritualmente, como crentes, mas o seu coração está afastado do Senhor. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Portanto, ore, meu irmão. Vamos orar, pedindo ao Senhor que substitua o nosso velho e frio coração, o nosso velho e morno coração, por um coração novo e inflamado, que possa bater, pulsar na presença dEle. Um coração que possa ouvir a palavra de Deus e dizer: é isso que Deus está falando comigo, é isso que Deus quer que eu seja. Mas às vezes a verdade é que muitas vezes nós desejamos ouvir uma palavra que nos confronte. Nós só queremos ouvir uma coisa que nos diga: está certo. Mas Deus aparece. Ele diz para aquele povo: eu conheço. Eu sei o que vai dentro do teu coração. Eu não sei, meu irmão. O pastor Alessio não sabe. O seu pastor aí não sabe. O teu esposo não sabe o que vai dentro do teu coração, esposa. A tua esposa não sabe, esposo, o que vai dentro do teu coração. Mas o Salvador sabe. O Cristo sabe. Nós vamos orar, encerrando esta aula de hoje. Dia 8 nós temos outra aula, domingo de manhã, dia 9 de agosto, se permitindo Deus, nós falaremos sobre a conclusão da igreja de Laodiceia. Grandes verdades. Abra seu coração, feche seus olhos, curve sua cabeça. Deus, muito obrigado porque nós ouvimos a tua voz. A despeito de nós sermos muitas vezes mornos, nós ouvimos a tua voz nos convidando a sermos aquecidos pelo Senhor. Obrigado, Jesus, por tua palavra, por tua advertência e porque o Senhor conhece o nosso coração. Obrigado por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Logo mais, daqui a pouquinho, às 10h10, não esqueça, pegue o link do culto, compartilhe com muitas pessoas e diga a todos o que precisam ouvir a palavra de Deus. Deixe o seu coração arder nessa manhã pela presença da palavra de Deus. Portanto, daqui a pouquinho, no culto da manhã, pastor Alessio, nosso querido pastor, estará nos trazendo uma grande mensagem do coração de Deus para o seu coração. Por isso, compartilhe o link daqui a pouquinho do culto, às 10h10. E logo depois do culto da manhã, você também pode acompanhar o culto do semear. Isso mesmo, as crianças vão louvar a Deus em culto. Terminando o culto da manhã, você vai ter o culto do semear e vai ser uma bênção, as crianças cantando, louvando. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família,
em nome de Jesus.